Olá, 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 sejam bem-vindos quem está chegando. Já vai te conectando com o momento presente, respira fundo, já começa a se preparar para entrar e criar essa atmosfera espiritual, porque enquanto eu crio aqui, tu tem sim a autoridade para criar essa atmosfera aí onde você está agora, independente se vai assistir ao vivo ou ao gravado. Vai respirando fundo, te conectando com o momento presente, que é só este momento que importa. Já vai agradecendo, declarando aos céus, Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Pai, obrigada pela Tua graça, misericórdia, que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, obrigada pela tua bondade conosco. Obrigada por todo esse derramar que nós já declaramos a partir de agora, Pai, ao céu. Gratidão, Paizinho, por esse derramar. Obrigada, Pai, pelo favor e a graça que está disponível para todas as filhas que te buscam. Sim, a gente só acessa quando a gente busca. Não é o pai que vem às filhas, são as filhas que vão ao pai. O pai, ele não é adivinha o que a gente está passando, o que a gente está vivendo. Quando a gente abre a nossa boca e começa a declarar a ele, pai, eu estou vivendo isso, está acontecendo isso, eu quero resposta, ele vai entregar para a gente tudo o que a gente declara aos céus, tudo que a filha pede, o pai dá. Não há nada, 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 nada que uma filha peça que não é atendido no reino. Pai, nós entregamos, nós consagramos esse tempo de mesa a Ti, Pai, ele é Teu. Ele não é da Cris, não é da Carol, ele não é da Jennifer, não é da Rebeca, não é da Núbia, não é da Vanessa, não é da Maria Cristina, não é da Rafa, nenhuma mulher que está aqui, Pai. Esse tempo de mesa não é nosso, ele é Teu. Então derrama sobre nós, Pai, a nossa porção para hoje. Derrama, Pai, essa sabedoria do alto que está disponível para nós. Derrama, Espírito Santo, bênçãos infinitas sobre a nossa vida hoje. Derrama, Pai, curas que estão disponíveis para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Assim é e assim será. Amém, amém e amém. A gente vai abrir nossa Bíblia assim, em 1 Coríntios. Quem é que pode ler do 12 ao 13 ali para nós? É primeiro o quê, Cris? Coríntios? 1 Coríntios 2, 12. Quem é que pode ler do 12 ao 13? Só a introdução ali para nós. Quem pode ler? Eu vou ter que escolher? Estão tímidas? Oi, é do 2, né? 1 Coríntios 2, 12. Você quer que lê a partir de qual? Ou 12. O 12? Isso. Peraí que eu leio. 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Muito bom. Obrigada, Maria Cristina. Nada. O que a gente entende só dessa primeira partezinha? O que vocês compreendem dessa primeira parte? O Espírito vem do Senhor, né? Então, toda sabedoria vem de quem? De Deus. Não da gente. Não é o que a gente está conversando nos últimos dias? Uhum. Toda sabedoria vem dele, não vem da gente.
Nós podemos sim adquirir conhecimentos daqui. Até são necessários, mas a sabedoria, discernimento, revelação é só do Pai, só vem do alto. Nunca vai vir de nós mesmos. Por isso que a sabedoria que vem do alto, quando a gente está muito natural, muito humana, a gente acha que é loucura. É isso que Paulo fala nessa passagem. Aí continua ali, ó. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. A gente não recebe as coisas do Espírito de Deus porque a gente acha que é loucura. Não, mas isso é muita loucura. Não, isso aqui é muita loucura para minha cabeça. Eu não dou conta de receber essa revelação. Nós recebemos revelações de Deus, mas a gente rejeita muitas vezes porque é loucura para nossa cabeça. O conhecimento humano, ele é contrário a toda a sabedoria divina. Muitas vezes a gente fica patinando em situações, a gente já recebeu um direcionamento, mas a gente fica patinando porque a gente quer entender com a nossa mente a revelação espiritual, o discernimento. Nunca vai acontecer. Daí a gente paga o preço por desobedecer, porque nós recebemos uma orientação de Deus. A gente achou que é loucura, porque a gente tem uma mente natural que rejeita, que é resistente a receber as coisas espirituais. Aí a gente fica vivendo consequências constantes do que a gente acha que é loucura e não vive espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem nenhum. Vou ler a outra versão. Estou com duas versões aqui. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando eu me batizo, eu recebo ali naquela hora uma ativação espiritual. Eu me arrependi das coisas que eu fiz naturalmente nessa terra, e a partir de agora eu vou viver espiritualmente. Então eu recebo automaticamente, eu recebo de graça. Deus nos dá de graça o Espírito dele. Ele nos dá naquela hora ali, ó, de graça, gratuitamente. O que é a graça? É gratuito, de graça, ele deu para nós. E o que a gente faz? Não, isso aqui é loucura. Deus está falando para eu entregar lá a mensagem para a mulher, mas isso aqui é muita loucura para minha cabeça. Daí não entrega. Daí não fala. Fala para eu abrir um story lá, mas eu tenho vergonha. O que é a mulher natural? A mulher natural, ela tem vergonha, ela sente vergonha. Ela está tímida. Mas Deus não te fez assim. Tu conta essa história, tu acredita nisso e tu vira isso. Imagina que Deus ia colocar filhas aqui para ser envergonhada. Imagina se Jesus sentisse vergonha em tudo que ele fez e pregou. Pensa. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Eu só vou interpretar as coisas espirituais se eu estou espiritual. Se eu estou natural, eu não vou interpretar. Eu só vou querer entender com a minha mente. E a nossa mente é o quê? Limitada. A minha mente, ela só acredita no que ela vê com os olhos dela. O que ela não vê, ela não acredita. Por isso que filhas muito racionais, filhas que são muito empoderadas, eu acredito que não tem crianças aqui, mas as mulheres que são muito de ir, de fazer, de ação racional e lógico, tem muita dificuldade de receber as coisas espirituais. Porque quer entender com a cabecinha oca. Eu já fui essa pessoa. Eu queria entender as coisas espirituais, eu queria trazer para minha mente. Só que o que Paulo ensina
pros coríntios lá. O que ele ensina para eles? Não tem como tu entender com a tua mente as coisas espirituais. E toda vez que tu quer entender com a tua mente, que tu quer trazer para tua lógica, daí tu quer montar um quebra-cabeça lógico e tu quer entender com a tua cabecinha, esquece, acabou. Acabou a revelação, acabou o direcionamento espiritual, acabou. Como quando a gente está prestes a tomar uma decisão para fazer algo, para fazer um movimento que Deus te direcionou para fazer, e daí tu traz para a cabeça e tu fala assim, ó, mas como que eu vou falar isso? Como que eu vou lá entregar essa mensagem? Como que eu vou assumir, tomar essa decisão e assumir essa responsabilidade agora? Como que eu vou fazer? Acabou a revelação, acabou o espiritual. Daí tu foi pro natural. Se eu sou uma filha espiritual e quero trazer para a mente, para o natural, as coisas que Deus me revela, eu corto o favor, eu corto a graça, eu corto a revelação, eu corto a conexão. Se a gente permitir a nossa mente pensar por ela, porque ela só vai, a nossa mente, ela guarda tudo que a gente já conhece. Todas as informações a nossa mente guarda na cabecinha. Aí, quando a gente recebe uma revelação, um direcionamento de Deus, a gente fica no como. Como é do natural. Como vem de condição. Vem da minha condição humana. Como eu vou fazer isso? Mas, amada, eu não te perguntei como tu vai fazer, eu só mandei tu fazer. Quando Deus chama Jeremias, ele fala, mas eu nem sei falar. Mas quem disse que vai ser tu que vai falar? Eu vou falar através de ti. Eu vou falar, eu sou Deus, eu falarei através de ti. Se tu ficar no como eu vou fazer, ai, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Tu fica ansiosa. Deus não flui através da ansiedade, ele flui através do amor. Jesus, ele não veio pregar ansiedade, ele não veio pregar depressão, ele veio pregar o amor. Deus flui através do amor. Deus flui através do silêncio. Ele não flui através da bagunça, ele não flui através do monte de pensamento ruminando, um monte de dúvida ruminando na nossa cabeça, ele não flui, ele não está ali. Deus é o pai da ordem, não da desordem. Ele flui no nosso silêncio, não na nossa bagunça. Foi isso que Paulo quis dizer ali. Nós recebemos as coisas espirituais se nós estamos espirituais. Quando a gente fala assim, a mente, cala a boca, sai. Eu não quero entender. Eu treino a minha mente para parar de querer entender as coisas espirituais. Tudo é treino. Mente, cala tua boca. Para de querer buscar e conectar o que eu estou recebendo de Deus com o que eu já sei. Porque eu não sei de mais nada. Eu falo assim, ó, eu não sei de mais nada. Quando eu verbalizo, eu não sei de mais nada, é porque eu quero diminuir o meu entendimento para que a sabedoria do alto chegue até mim. Isso é treino. Eu não quero saber de mais nada, eu não quero entender nada. Eu não quero saber do que eu já sei. Eu não sei. Quando eu falo eu não sei, eu tô falando, Deus, eu não sei, me ensina. O meu vaso tá vazio aqui. O meu odre tá vazio, enche ele para mim. Pode encher, pai, pode me ensinar. Derrama essa sabedoria. Eu quero aprender a lidar comigo, eu quero aprender a lidar com os meus demônios internos. Muitas vezes o inimigo nem precisa chegar na nossa casa. A gente é o próprio inimigo de nós mesmos. Com a nossa preguiça, com a procrastinação, com amanhã eu faço, com depois eu vejo. Depois eu arrumo isso. Isso fala muito da gente. Isso que Paulo, ele foi o maior, no nível que ele, na proporção que ele foi o maior perseguidor de crente, ele foi o maior confrontador de crente. As pessoas falam de Jesus, mas nem conhecem Jesus. Não conseguem ser amor para si mesmo e querem ser amor para o próximo. Se eu não me amo, eu não honro o templo que Deus me deu, eu não guardo esse tabernáculo aqui com amor e honra, da onde eu vou tirar isso para dar para os outros?
Se eu não tenho isso dentro do meu templo, eu não tenho esse tesouro guardado no meu templo, como é que eu vou abençoar outra pessoa com uma coisa que eu não tenho? Impossível. Não tem como. Por isso que a gente está sempre devendo. Por isso que tem muita mulher que está sempre cansada, está sempre dando o que não tem. É como um banco falido. Está sempre dando amor. Dá amor para fulana, dá amor para o marido, dá amor para o filho, dá amor para o trabalho. O que mais tem hoje em dia é mulheres dando amor à vida pelo trabalho. Sendo que o trabalho é a consequência do propósito. E como a Carolyn falou ontem, eu sou o propósito. Eu estou nutrindo amor por mim? Porque se eu sou o amor, eu dou amor. Se eu não sou amor por mim, se eu sou amor pelo meu trabalho, eu me mato 15 horas lá pelo meu trabalho, pelo meu chefe, pelas pessoas, eu tô sempre devendo para a pessoa mais importante, que sou eu. Cris, essa não é a minha realidade hoje. Como faço para sair dessa realidade? Tem um meio, tem um caminho. É possível sair da realidade que a gente se encontra. Eu consegui? Eu achava que eu ia me aposentar fazendo cabelo? E eu amava fazer cabelo. Mas esse não era o meu propósito. Era uma missão que tinha um começo, um meio e um fim. Toda missão tem começo, meio e fim. Seja para trabalho, seja para ambientes, seja para pessoas. Tem pessoas que só vão passar pela nossa vida para nos apresentar algo. Teve um casal de amigos nossos que eles passaram pela nossa vida para nos apresentar Jesus. E nunca mais. Nunca mais. Eles mostraram uma igreja. Jesus se apresentou para mim dentro daquela igreja. Acabou, nunca mais. E às vezes a gente fica insistindo numa missão que já era para ter sido encerrada. Próximo nível, próxima fase, sai da primeira série. Daí tu vai para a segunda série, tu quer ficar na segunda série. Daí tu sai da segunda série e vai para a terceira série, tu quer ficar, cria dependência emocional com pessoas e ambientes e situações. E daí tu sente que a tua vida não se move e não vai se mover, porque tu tá dependente do ambiente, tu não tá dependente de Deus. Deus, ele não fez pessoas, ambientes, situações para a gente ser dependente dessas coisas. Deus nos fez dependentes dele. Se eu sou dependente de Deus, eu vou buscar nele, porque ele nunca vai me frustrar, ele nunca vai me decepcionar, ele nunca vai me abandonar, ele nunca vai me rejeitar, porque eu já sou aceita. Ele já me fez com um propósito de levar ele para as pessoas. Mas se eu não estou nele, eu não sirvo ele. Eu sirvo só a mim mesma. Eu sirvo o meu trabalho, eu sirvo pessoas, eu sirvo os outros, mas eu não me sirvo. Então, se eu não me sirvo, eu não estou honrando o primeiro propósito da minha vida, que é ser ele. Quando eu sou ele aqui na terra, quando eu sou ele aqui agora, eu sirvo em amor. Jesus serviu em amor. Se eu não sirvo em amor, Deus, depois o resto, depois as outras coisas. Eu não estou cumprindo o primeiro propósito, a primeira lei. E se eu descumpro a primeira lei, eu descumpro todo o resto. Por isso que a gente se embanana, porque a gente vive investindo recursos em coisas fora e a gente não investe o único recurso que a gente deveria investir, eu já falei isso várias vezes aqui, é na gente. Eu e meu marido, a gente ficou durante até um período sem carro, porque a gente só queria fazer imersão e mentoria, e ficamos. A Maria Cristina eu encontrei, eu conheci ela numa imersão, que eu não tinha condição de ir, mas eu falei, Deus, eu quero ir. E eu já me vi lá. O como é contigo, pai. Como é com Deus. Quando ele me falou sobre isso, eu falei, cara, eu virei uma chave. O como não é comigo. Eu não vou pedir um presente pro meu pai e eu vou perguntar para ele como que ele vai me dar. Ele que vai dar o jeito dele de me dar esse presente, porque eu pedi. Eu não vou ficar questionando Deus como que ele vai me dar um presente que eu pedi para ele. Porque a mãe aqui sabe o que eu tô falando. O filho não questiona o que ele pede. Ele só pede. Ele não quer saber como é que tu vai fazer para dar. Tanto que até a gente atingir uma certa idade, que a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente pede as coisas para nossos pais, a gente não sabe como os pais vão dar, a gente só quer.
Eu quero uma festinha de aniversário com 3 anos de idade, mas eu não sei como é que se a minha mãe tem dinheiro para dar ou não, se meu pai tem condição para dar ou não, eu só quero. É esse coração que Deus quer de nós, que a gente fale, que a gente declare, que a gente peça para Ele sem condição. Isso é ser uma filha espiritual. É esquecer, anular a condição. É isso que Paulo falava nesse capítulo, nesse verso inteiro. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quer saber se vocês estão espirituais ou naturais? Quem vive de condição está vivendo ainda no natural. Filha amada que governa, ela não vive de condição, ela vive de decisão. Ela decide porque o favor e a graça já está sobre a vida dela. Ela não precisa abrir o céu já está aberto sobre a vida dela. Ela toma uma decisão porque ela é filha. Ela não age mais como a rejeitada, como a abandonada, como a negligenciada, a esquecida. Ela age, ela se movimenta no reino como filha. Aquela criança que tinha 2, 3 aninhos de idade e pedia para o pai e para a mãe, sem nem saber se eles iam conseguir dar ou não, ela só pedia a festinha de aniversário. Só depois, quando eu fui ficar muito grande, que eu descobri que eu era pobre, que a gente passava muito trabalho, que muitas vezes a minha mãe teria que pedir dinheiro emprestado para fazer um bolo de chocolate para bater parabéns no meu aniversário. Ela teve que fazer faxina para comprar as coisas para o meu aniversário. Eu não sabia, porque eu era inocente, eu era uma criança, eu tinha um coração puro, eu não vivia de condição. É esse coração que acessa o reino. É um coração que não tem condição. Por isso que nós nascemos puras, nós nascemos santas. Mas conforme o ambiente que nós estamos, nós somos. Conforme o ambiente que nós estamos, nós somos. Aquela frase, eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo, é sobre isso. Se eu convivi, se eu cresci num ambiente de escassez, de traição, de miséria, de rejeição, de abandono, adivinha? Eu acredito que isso é real. Eu acredito que isso é real porque eu vivi isso. Agora Deus nos chama para viver aquele coração daquela criança que não colocava condição alguma. Ah, mas Cris, eu pedi a Deus tal coisa, ele não me deu. Tu pediu como órfão ou como filha? Porque tem diferença. Tem uma grande diferença. Uma grande diferença. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las espiritualmente, discernir espiritualmente, porque ainda age naturalmente. Por isso que Paulo estava indignado. Ele estava bem loucão. Quando eu leio algumas passagens dele, eu sinto a vibração, a entonação das palavras. Como que vocês vão receber mais se vocês não sabem nem lidar com o mínimo? Vocês ficam contrariando as coisas espirituais o tempo todo, achando que é loucura o que Deus está entregando para vocês. Não tem como ir para a próxima fase se não passar a primeira, a segunda, a terceira. O reino funciona por degraus, assim como nós nascemos, a gente vai para uma creche, a gente fica em casa durante um período, depois vai para a creche, depois vai para a escola, depois faz uma outra formação, enfim. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós nascemos, nós nos batizamos, arrependemos, nós nos batizamos e a gente se começa uma conversão. Eu deixo de ser quem eu achava que eu era, eu começo a ter uma mente de Cristo, e quando eu tenho a mente de Cristo, eu estou no corpo de Cristo. A mente de Cristo é uma mente que ela sabe discernir as coisas. Quando eu estou em Cristo, eu consigo discernir, eu tenho revelação das coisas espirituais. Só que tem muita gente que anda com Jesus, mas não está em Jesus. Mentira. Conta um monte de mentira, conta um monte de história,
Fala de Jesus, mas não anda com Cristo. Não está em Cristo. Recebe um monte de revelação. Paulo está aqui afirmando. Vocês recebem revelação, vocês recebem as coisas espirituais, mas como pessoas naturais e humanas, vocês não recebem o que vem do alto, que é espiritual. Porque bate, é como fosse assim, ó. Bate e volta. E daí Deus procura outros filhos que vão bater e vão receber. Que vai, o favor e a graça tá aqui, tá jorrando na nossa cabeça. Como eu tô sem a tampa, eu recebo. E daí vocês olham, bah, mas a irmã lá, ó, tá vivendo a graça e o favor. Por que eu não tô vivendo? Porque tu tá com a tampa. Tá com a tampa. Não, porque isso aqui é muita loucura. Daí tem uma tampa. Daí tu fala, ah, não, porque eu não vou entregar mensagem lá para fulano, isso é muita loucura para minha cabeça, e o que ela vai pensar? Outra tampa. Daí tu vai criando várias camadas de resistência, e sempre se comparando a história dos outros, mas não olhando para tua própria história. Deus tem uma história única e individual para cada filha. Cada uma de nós tem um propósito lindo, tem uma história única, dons e talentos únicos e individuais que Deus colocou quando a gente era uma semente no útero da nossa mãe. Por que eu não acesso esses rolês? Eu ficava questionando, por que Deus que eu não acesso esses rolês assim? Tu não sai da primeira série? Tu não sai do leitinho? Tu não sai da papinha? Tu fica buscando através de pessoas, eu te quero inteira para mim. Eu não te quero perfeito, eu te quero inteira para mim. Sem mimimi, sem como, sem desculpa. Eu te quero inteira para mim. Silencia essa tua cabeça. A minha cabeça, ela acorda e dorme. Se eu deixar, se eu não governar minha mente, ela só quer fazer. Ela não quer parar. Ela não quer parar. Para eu parar de fazer coisas na minha casa, porque eu sou uma mulher que gosta de ordem, eu tenho pavor de bagunça e sujeira. E a gente sabe, quem tem casa aqui, se tu não parar, tu nunca para. Tu nunca para. Sempre tem um negócio para varrer. Sempre tem uma louça para lavar. Sempre tem uma roupa para organizar. Sempre tem um negócio. Sempre tem. Eu moro numa casa que ela estava sendo concluída quando eu me mudei para cá. Não tem nada para fazer, mas sempre tem tudo para fazer. Uma casa fácil de limpar porque é uma casa nova. Mas se eu não parar, se eu não silenciar, agora eu vou parar. Chega. Se eu não falo chega, eu fico arrumando coisa para fazer porque tem coisa para fazer. Quem é dona de casa aqui sabe o que eu tô falando. Se eu não planejar e organizar um roteiro, eu falava com a Carolyn sobre isso, um roteiro do meu dia, um planejamento, uma rotina, eu não consigo conduzir meu dia e fazer tudo o que eu preciso fazer no dia. Eu não consigo separar meu trabalho da minha rotina, porque antes de ser uma mentora de mulheres, para eu ser essa pessoa aqui, tem um bastidor. Eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que ter um sono bom, eu tenho que batalhar no mundo físico, tem uma guerra espiritual acontecendo, eu tenho um marido para servir, eu tenho uma casa para servir, eu tenho 3 animais de estimação. E se eu deixar, eu não dou conta e eu não vou ficar em silêncio para Deus. Não tem como. A gente não é Mulher Maravilha, não é. Nós não somos. Não somos perfeitas, nós somos perfeitas nele. Nele nós somos santas e perfeitas, irrepreensíveis. Até a vinda do nosso irmão. Agora, para o que tu está fazendo. Eu tenho momentos do dia, tem um momento que eu acordo que eu não faço nada. Eu fico ali. E a minha mente fica falando, tu tem roupa pra lavar, tu tem louça pra lavar, tu tem coisa pra fazer, tu tem que fazer não sei o quê, e alimentação, e não sei o quê. Eu treino a minha mente a silenciar pra escutar meu pai. Ai, querido, mas eu não consigo. Eu também não conseguia, e tem dias que eu não consigo. A minha mente ganha de mim. Eu já acordo botando roupa para lavar, organizando o almoço, o café da manhã, eu quero organizar. Tudo é treino. Para receber as coisas espirituais, a gente precisa treinar nossa mente para deixar de ser natural. É treino. Nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Não há nada que não possa ser alcançado se eu creio que pode ser alcançado. Agora, se eu ficar na minha mentalidade, ai, pai, como? Meu Deus, como? Olha,
Olha o espírito da orfandade. Eu sinto cheiro, quando eu escuto palavras, eu sinto o cheiro do espírito da orfandade nas irmãs. Porque eu já estive nesse lugar. Eu já tive uma mente natural. Eu já tive uma mente que achava que tudo era loucura. As mensagens que eu recebia, as visões que eu tinha. Quando eu olhava uma mulher, eu via todo o passado dela. Eu achava que era loucura. Quando eu começo a sonhar com as mulheres, com os diabos delas, com os demônios delas. Eu achava que era loucura da minha cabeça. Hoje eu já sei que não é mais. Para mim, tudo o sobrenatural é natural. O natural, para mim, agora que é o difícil. De estar nele. Porque no espiritual tudo se resolve. Tudo se resolve no espiritual. No natural que é o desafiador. Porque daí tu encontra um monte de pedra de tropeço no caminho. Que neste tempo nós sejamos as filhas que vão diante do Pai. Onde tu tá sentada aí? Tu pode ir diante do teu Pai. De pé, sentada, deitada. Abre a boca. E tem um coração humilde em reconhecer quando eu reconheço, Pai, onde eu estou sendo uma filha natural, racional, lógica. Onde eu estou sendo? Onde eu estou questionando como vai ser feito? A mulher natural, lógica, racional, ela fica todo o tempo questionando como. Ela não permite Deus fluir através do coração dela. Ela não permite Deus fluir através da vida dela. Renuncia. Reconheça. Quando eu reconheço as coisas que estão me travando. Pai, tal coisa está me incomodando, tal coisa está me travando. Eu reconheço que eu não dou conta de fazer sozinha. Eu reconheço, Pai, diante de Ti, Pai. Eu rasgo meu coração, eu reconheço. Eu não sou a Mulher Maravilha. Me ensina a silenciar, Pai, a minha mente. Me ensina a treinar ela. Quando a gente reconhece, Ele ensina. Quando nós reconhecemos nele a nossa coragem, a nossa força, não em nós, aí que a gente cresce. O mundo espiritual, ele funciona ao contrário. Maior é o que serve, maior é o pequeno. Por isso que aqui, nesse nosso estudo, Paulo fala que Deus chama assim as coisas mais podres, imundas. O que para os sábios deste mundo é loucura, Deus, ele levanta neste tempo, em tempo que ele quiser, para confundir o mundo. Levanta filhas que estavam no lodo, estavam na miséria, na desgraça, que não conseguiam ficar num relacionamento, que foram abusadas, que foram rejeitadas, que foram negligenciadas, que viveram uma escassez absoluta de recurso. Eu vivi todas essas coisas. E estou aqui falando em nome dele hoje. Tudo é possível àquele que crê. Filha amada, tudo que tu crê, com fé, rendida a mim, eu vou levantar através de ti. Eu vou levantar para que o meu nome seja glorificado, não o teu. A gente não anda sozinha. Filhas espirituais não andam sozinhas. Impossível andar sozinha. A gente precisa dele. E não é um precisar de escassez. É um precisar de reconheço, Pai, que sozinho eu não ando. Me dá tua mão. Me pega na mão dele. Pai, eu preciso atravessar essa rua. Pega na mão dele. Pai, eu preciso atravessar esse problema que eu tô vivendo aqui. Pega na mão dele. Ele tá com a mão estendida, filha amada. Pega na mão dele. Para de questionar o como. Haja como uma filha espiritual. Haja como uma filha espiritual. Fale como uma filha espiritual, não uma filha natural. Deixou a filha natural para trás. Aquela história para trás, a velha natureza para trás. Tu deixou, tu tomou uma decisão. Agora existem outras decisões a ser tomadas. Pai, eu quero andar contigo. Me dá a tua mão. Ele vai dar a mão. Pai, eu declaro em nome de Jesus que neste tempo de mesa, aqui e agora,
as tuas filhas recebem, em nome de Jesus, na casa delas, onde elas estiverem, sentadas, deitadas, trabalhando, escutando esse tempo de mesa, elas recebem esse direcionamento, esse entendimento, esse discernimento espiritualmente, essa revelação no espírito delas. Quem tirou a tampa recebeu. Agora, quem ainda está com a tampa não recebe. Filhas só recebem quando reconhecem, tiram a tampa, param de resistir, param de achar que é loucura as coisas do alto. As coisas do alto são loucuras para filhas naturais. Que sejamos as filhas que neste tempo andam espiritualmente, falam espiritualmente, agem espiritualmente, têm postura de uma filha espiritual e não de uma filha carnal. É a postura que nós temos diante dele que vai determinar toda a nossa caminhada com ele. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que esteve presente aqui conosco hoje e por aquelas que também não estiveram. Que a mensagem chegue até elas também, Pai. E que a mensagem também chegue em outras mulheres que assistirão o tempo de mesa gravado. Que essas palavras entrem como flechas do alto no coração de todas as filhas que ainda não conseguem se reconhecer como filha, porque todas nós somos filhas. Papai nunca esqueceu de nós, fomos nós que esquecemos dele. E de tudo o que discorre sobre a nossa vida todos os dias, quando a gente escolhe silenciar e estar. Quando a gente permite deixar de se distrair, quando a gente está em silêncio, quando nós nos colocamos em silêncio, a gente percebe ele a todo momento. Quando a gente deixa o celular de lado, a televisão de lado, todas as distrações de lado, quando a gente se permite deixar até o trabalho de lado para sentir ele, a gente sente. Quando a gente fala, chega mente, para de falar, cala a boca mente, cala a boca meu próprio entendimento. Quando eu declaro que o meu próprio entendimento caia por terra em nome de Jesus, eu recebo o entendimento que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, o conhecimento que vem do alto. Recebam onde vocês estão. Fechem os olhos naturais e abram os olhos espirituais de vocês. Está disponível para todas nós. Não existem filhas favoritas. Existem as filhas que estão disponíveis, com o coração aberto, sem a tampa para receber, e essas recebem. Seja a filha que tira a tampa, e não a que permanece resistente às coisas sobrenaturais, às coisas espirituais que vêm direto dele. Direto dele, direto da fonte. A fonte inesgotável, infinita em recursos. Infinita em recursos. Infinita em sabedoria. Infinita em conhecimento. Infinita em cura. É inesgotável. Todas as curas que todas as mulheres buscam aqui nesse tempo de mesa, elas já estão disponíveis para quem quer. Papai não está nem aí para nossa condição, ele só espera de nós uma decisão. E nada mais. E nada mais. Filhas com coração disposto, disponível a ser tratado, purificado, lavado das suas próprias questões, dos seus próprios padrões, suas próprias crenças. Que o nosso próprio entendimento caia por terra no dia de hoje, para que ele nos preencha, nos purifique no dia de hoje. Onde precisar ser purificado, lavado. Pai, limpa, entra, purifica. Fogo do Espírito Santo, que queima o que precisar queimar no dia de hoje. Queima o que precisa queimar. O que for que seja, queima, Espírito Santo. Porque eu sozinha não faço. Eu sozinha não consigo. Eu sozinha não ando. Eu sou cheia de defeitos. Porque eu estou aprendendo em ti, papai, crescer.
em ti compreender, em ti discernir todas as coisas que eu não sei fazer sozinha. Eu sou uma criança diante de ti, Pai, que está aprendendo a caminhar espiritualmente, está aprendendo a falar espiritualmente. Vai, abre a tua boca, declara. Papai não escuta se a gente não falar. Abre a boca, filha amada, e fala, declara para ele: Pai, eu quero aprender a andar com as tuas pernas. Eu quero ser as pernas de Cristo, eu quero ser os braços de Cristo, eu quero ser o coração de Cristo, eu quero ter a mente de Cristo. Eu escolho no dia de hoje revestir o meu coração com o coração de Cristo, amando a mim mesma e servindo este amor ao próximo. Quando eu me amo, eu respeito quem eu sou, eu respeito o meu templo. Eu dou o que eu tenho. Se eu não nutro amor e respeito, honra, fé, gratidão pelo que Deus me deu, que sou eu sou importante para Ele. Se eu nutro por mim, eu dou. Se eu não nutro por mim, eu não dou. Que nós não sejamos as filhas que dão o que não têm. Eu só dou o que eu tenho. E eu tenho amor para dar, porque eu nutro amor por mim. Não porque eu sou perfeita, mas porque nele, ele nutre amor por mim. E eu me amo, porque nele eu me amo, nele eu reconheço o amor, nele eu acolho os meus defeitos e nele eu aprendo a lidar comigo mesma todos os dias. Obrigada, Pai, por me repreender, por me confrontar, por me ensinar em amor todos os dias. Porque eu declarei aos céus que eu quero sim aprender com amor. Eu ainda estou aprendendo a aprender com amor, porque eu passei muitos anos da minha vida aprendendo na dor. E eu aceitava essa história, eu contava essa história, que eu só conseguia crescer com amor, com dor. E agora eu escolho crescer com amor. Eu escolho aprender com amor, porque eu estou em ti. Eu estou em Cristo e com Cristo. Quando andamos com Cristo e em Cristo, nós aprendemos com amor. A gente para de ser as vítimas da história e começa a ser a protagonista da nossa própria história. Reconhecendo que todas as atitudes, todas as coisas que nós falamos antes de conhecer Jesus, era sobre nós mesmos. Nós éramos egoístas. A gente só pensava no nosso próprio trabalho, na nossa própria casa, nas próprias pessoas que estão próximas a nós. E a gente negligenciava a pessoa mais importante, que era nós. A gente negligenciava as coisas que vinham dele para nos curar. Nós rejeitávamos todo o direcionamento que vinha dele. Agora chegou o tempo de parar de rejeitar, parar de ter uma tampa diante de nós, acima de nós, para a gente começar a receber o que vem dele, que é bom, perfeito e agradável, porque vem dele. Não há nada que venha do Pai para nós que seja o contrário disso. Porque ele é o amor, ele é a alegria, ele é a paciência, ele é a mansidão, ele é autogoverno, ele é domínio próprio. E se ele é, nós somos. Nós tomamos posse dessa verdade. E tudo que é o contrário a essa verdade, que está lá em Gálatas 5, é contrário à nossa natureza espiritual. Porque nós deixamos a natureza, o homem, a mulher natural para trás quando a gente se batizou. Quando nós nos batizamos, nós deixamos aquela versão natural. E agora nós nos apropriamos do nosso espiritual, da versão espiritual, da mulher espiritual. Nós somos espirituais. Nós andamos espiritualmente. Nós falamos espiritualmente. Nós ouvimos espiritualmente. Nós vemos espiritualmente. Nós vemos além do que o mundo mostra. Porque o que o mundo mostra é ao contrário do reino. O mundo mostra dor, Deus mostra o amor. O mundo mostra e fala, não perdoa. Deus fala, perdoa. Jesus fala, perdoa. Não interessa o que fizeram, perdoa. O mundo fala, fica na casa dos teus pais.
É muito mais confortável. Peça ajuda da tua família confortável. Deus fala, vai que eu te mostro o caminho. Vai que tu não vai cair. Vai que eu vou andar contigo. Vai que eu pego na tua mão. Sai da tua casa, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar o caminho. Deixa o teu pai e a tua mãe, porque eu, teu pai, vou te mostrar o caminho. A tua família, ela foi necessária para te colocar no mundo. E só, nada mais. Honra teu pai e a tua mãe e segue o teu caminho, segue o teu propósito em mim, que tudo dará certo. Só dá errado porque a gente quer carregar um mundo que não é mais para a gente carregar nas nossas costas. Uma mentira que a gente contava sobre o nosso passado, que não cabe na nossa mochilinha espiritual. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa. Obrigada novamente, Pai, por todas essas filhas. Obrigada, Pai, por tudo que há de vir, de mais maravilhoso que está disponível para todas nós neste tempo, Pai. Gratidão, Paizinho, por todas as curas que as tuas filhas estão acessando e todas as curas que elas irão acessar neste ano. Porque quando o centro é tu, quando o direcionamento vem do alto, vem de ti, todas as coisas acontecem. Que em nome de Jesus nós possamos seguir a nossa tarde na presença dele, silenciando o tormento que é a nossa cabeça, os nossos pensamentos, a nossa mente lógica, para que ele cresça, para que essa sabedoria que é derramada todos os dias para todas as filhas, a gente possa acessar também como filha. Obrigada, Pai, porque eu acesso e todas nós acessamos. Não existe filha preferida, não existe filha favorita. Existe filha disposta, disponível, que acessa o que é seu. Obrigada, Jesus. Ai, ai. Respira fundo onde vocês estão. Volta, 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 volta. Dá umas batidinhas assim, vai voltando. Às vezes a gente não quer voltar, porque a gente vê tanta coisa linda quando a gente os olhos, a gente até sai, né? Eu saio daqui, eu falo pro Lucas, eu fecho os olhos, já não tô mais aqui. E eu tenho certeza que vocês aí também acontece a mesma coisa. Vocês fecham os olhos e vocês vão para uma outra dimensão. E essa dimensão que é a real e verdadeira. Essa é a real e verdadeira. Não é essa que a gente vê de preocupação, culpa, medo. Medo, medo, medo de andar, medo de peidar, medo de falar. Medo, 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 medo. Essa dimensão é uma mentira. Quando a gente fecha os olhos e a gente vai para o Pai, é essa a dimensão verdadeira. Alguém quer falar? Acho que a Vanessa levantou a mão, né, Vanessa? Quer falar alguma coisa? Eu vou desligar aqui nossa gravação. Beijos. Quem quiser ir também já está liberada para ir para a vida, ir para o mundo, ir para a tarde, ir para o seu trabalho. E até amanhã. Pronto. Gravação encerrada. Eu entendi a recordação muito forte, ela tocou em mim. E isso